Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de deixar aqui algumas questões porque não percebo, ainda no fim, ainda não percebo duas coisas. A primeira, eu gostava de retomar aqui a questão de porque é que não foi feita uma aprovação por carteira. Nem que fosse, por exemplo, fazer uma aprovação por carteira para créditos mais pequenos. Porque vamos lá ver, gera-se aqui um enorme equívoco, e eu vejo que a Sra. Presidente foi por esse caminho, como aliás já vi vários governantes irem noutras discussões, como por exemplo na do layoff. O que está aqui em causa não é a velocidade nem o esforço que os trabalhadores destas instituições fazem para processar estes pedidos. O que está aqui em causa é o desenho das medidas de apoio. Porque, repare, diz, tratamos em 2 meses ou num mês aquilo que costumávamos tratar em 2 ou 3 anos. Com certeza que sim, mas isso era expectável. O que foi ordenado a toda a economia foi que parasse. E depois criaram-se mecanismos para tentar repor um mínimo de tesouraria nas empresas. Portanto, era expectável que, quer no caso do layoff, quer no caso destes apoios, houvesse uma explosão de pedidos. E por isso é que os processos não podiam ser como são os processos comuns. O que eu estou aqui a perguntar, e aliás também já foi perguntado, é se não poderia ter havido uma aprovação em carteira. Pelo menos para os créditos mais pequenos, que tivesse permitido que eles fossem resolvidos mais rapidamente sem a garantia mútua. E os funcionários da garantia mútua terem que estar a apreciar processo a processo. E do ponto de vista, se fossem de facto microcréditos, o risco existiria, mas convenhamos que, comparados com outros riscos que já havia a banca portuguesa correr, não me parecem que fosse por aí à lei. E disse, isso não foi pedido na notificação que fizemos. Na notificação que o Governo fez, isso não foi pedido? Não foi pedido porquê? Esse é que é o ponto que o Parlamento tem que fiscalizar. E é isso que eu gostava que respondesse. E que também que explicasse, porque de facto há aqui um momento em que há 3 mil candidaturas que depois passam a 40 mil. Esse momento coincide no tempo com o momento em que é retirada a segmentação por linhas, por atividades, e é feita, é dito, qualquer CAI tem aqui um plafond de 3 mil milhões de euros. Qualquer CAI é qualquer empresa de qualquer ramo, de qualquer atividade. Eu gostava de saber se há uma coincidência no tempo e se há uma relação causa e efeito, porque isso quer dizer que as linhas iniciais com a segmentação inicial foram mal desenhadas, nunca devia ter havido segmentação. E, portanto, eu gostava de entender estas duas coisas e que parássemos de uma vez por todas de tentar encontrar explicações. É evidente que o volume foi 100 vezes o habitual porque a situação foi completamente anómala. Aquilo que se está a dizer não é que os trabalhadores deviam ter ficado lá à noite ou deviam ter feito mais, fizeram o seu melhor, fizeram horas extraordinárias, fizeram 30 por uma linha. O que era preciso é que os processos tivessem previsto isto, que com toda a franqueza era absolutamente previsível. Muito obrigada. Faltam as questões da Sra. Deputada Cecília Meireles. Relativamente relativamente à questão da garantia de carteira, eu não disse propriamente que não foi pedida, que não foi pedida, nós pedimos, em termos de Comissão Europeia, foi pedido aquilo que dentro do quadro temporário de apoio é permitido. Nós estamos a falar de linhas de apoio à economia, estamos a falar de linhas muito grandes, de auxílios públicos muito grandes. E há que ter em conta, quando se está a desenhar também instrumentos de política pública, o montante de auxílios que cada empresa já tem tomado. As nossas empresas, e habitualmente, aquilo que tem sido feito até agora é pôr na economia auxílios públicos a coberto de aquilo que é conhecido pelo regime de minimis. E isto toma, efetivamente, é um plafond muito pequeno que é atribuído por empresas. As empresas do setor agrícola ainda têm um plafond mais pequeno e as nossas empresas estão muito tomadas naquilo que se refere a estes plafonds. Uma linha desta dimensão, que representa, os plafonds são em contínuo, representa, de repente, um grande montante de auxílio público, e é isso que ela representa, porque o auxílio público está no montante da garantia, e uma garantia de 90%, 100% do Estado, é um montante de auxílio público significativo para uma empresa. E as nossas empresas já estão bastante tomadas nestes plafonds. Se a medida não tivesse sido notificada, eu acho que ficavam bastante empresas de fora por não terem cabimento nos outros regimes que são mais usuais.
efetivamente, da maneira e na negociação foi feita, a Comissão foi clara e é isso que nós estamos a fazer, de uma forma efetivamente muito mais simplificada do que o habitual e mais célere, foi dizer, e isso está explícito no texto da notificação que recebemos, que temos que fazer uma avaliação empresa a empresa. E é com isso que temos trabalhado e foi isso que tentámos fazer o mais rapidamente possível. Portanto, isto relativamente à garantia de carteira. Quanto aos plafons das linhas, eu acho que se calhar não foi muito clara. Os plafons das linhas, a linha continua a estar segmentada, Senhora Deputada. A única coisa que foi aumentado foi o plafond de uma das linhas. Portanto, a linha continua a ter 4 segmentos diferenciados. Ou seja, temos um segmento para a restauração, um segmento para o turismo, um segmento... Quer dizer, foi aumentada para o dobro num só segmento que é o genérico, não é? Quer dizer, não brinquemos com as palavras. Senhora Deputada, por falar em não brinquemos com as palavras, não lhe dei a palavra. Não, ela foi aumentada efetivamente porque o número de CAIs que ela abrange foi aumentado. Portanto, ela foi aumentada nessa perspectiva. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Beatriz Freitas. Pronto, a senhora deputada Cecília Meireles insiste. Faço favor de precisar qual foi a questão que ficou por responder, senhora deputada. Sr. Presidente, com todo o prazer. É ou não é verdade que a partir do momento em que surgiram 3 mil milhões para linha de apoio à economia, em que se podiam concorrer variadíssimas empresas, houve um enorme aumento de candidaturas? É ou não é verdade? E se não, o que é que explica este aumento de candidaturas? Eu só queria perceber isto. Muito obrigado. Então, com licença, Sr. Presidente. É verdade que houve um aumento de candidaturas. Agora, o aumento de candidaturas, como eu respondi na ronda anterior, e acho que pensava que tinha sido clara, não foi só derivado ao aumento da linha e ao número de CAIs que a linha passou a abranger. Portanto, há um aumento de candidaturas porque podem mais empresas aderir à linha e houve um aumento significativo de candidaturas, como eu respondi à sua colega Mariana, se não estou em erro, pelo facto de ter há uma diferenciação grande entre as condições que tinham as empresas nos 3 mil milhões de euros e as condições que as empresas passaram a ter quando se passou para os 6.2. Houve um aumento e uma permissão para o aumento do período de carência de 12 meses para 18 meses, o que se mostra muito mais, penso que qualquer empresa prefere ter neste momento um período de carência de capital de 18 meses em vez de 12 meses e houve a possibilidade e uma extensão do prazo de maturidade dos empréstimos de 4, uma permissão de extensão do prazo de empréstimos de 4 para 6. Isto acho que são condições suficientes para explicar porque é que, efetivamente, houve esta reação do mercado. Não sei se desta vez